Existem teorias fascinantes e até mesmo surpreendentes sobre as civilizações antigas que desafiam o que conhecemos da história. Muitas culturas do passado parecem ter guardado segredos sobre energias misteriosas, como aquelas estudadas pelo inventor Nikola Tesla, ou até mesmo dominado tecnologias avançadas que, por algum motivo, desapareceram sem deixar vestígios claros. O fato é que só temos acesso a uma pequena parte dos artefatos que essas sociedades produziram, já que a maioria se perdeu ao longo dos milênios. Essa lacuna no conhecimento abre espaço para especulações ousadas, que alguns consideram absurdas, enquanto outros enxergam nelas explicações plausíveis para mistérios ainda não resolvidos. Uma das ideias mais discutidas sugere, por exemplo, que as pirâmides do Egito não foram construídas apenas com o trabalho humano convencional, assim como o auxílio de uma civilização tecnologicamente superior ou até mesmo de seres extraterrestres, dada a complexidade de sua engenharia. Outras teorias propõem que o faraó Akhenaton teria sido a inspiração para a figura bíblica de Moisés, ou que os épicos Ilíada e Odisseia teriam sido escritos originalmente por uma mulher. Mas afinal, em que se baseiam essas afirmações? E qual seria a relação delas com a chamada teoria do cometa? Será que há algum fundamento nessas hipóteses ou são apenas fantasias sem comprovação, como argumentam seus críticos? Quais outras ideias intrigantes existem sobre o passado remoto da humanidade? Vamos explorar algumas dessas teorias em detalhes, analisando o que pode ter um mínimo de veracidade e o que não passa de especulação. Antes, porém, não deixe de acompanhar nossos conteúdos para ficar por dentro das novidades. A primeira teoria que merece atenção é a do impacto de um cometa. Apesar dos esforços da ciência para desmenti-la, essa ideia continua ganhando força entre pesquisadores e entusiastas. Segundo essa hipótese, um evento catastrófico envolvendo um corpo celeste teria alterado drasticamente o curso da história humana. Chamado impacto de Ongirdrias, sugere que, há cerca de 12.900 anos, um cometa, ou até mesmo um conjunto deles, colidiu com a Terra, provocando mudanças climáticas tão intensas que levaram à extinção de diversas espécies. Os defensores dessa teoria, liderados pelo físico nuclear Richard Firestone, afirmam que o choque teria causado terremotos, incêndios florestais e uma chuva de partículas incandescentes que escureceram o céu por meses. O resultado foi um resfriamento abrupto do planeta, conhecido como Drias recente, que marcou o fim da última era glacial. Além disso, o impacto teria desestabilizado o campo magnético terrestre, confundindo os sistemas de navegação de animais como golfinhos e tartarugas, que acabaram encalhando em massa. Um dos efeitos mais devastadores teria sido a ruptura de uma barragem natural que continha o Lago Agassiz, um imenso reservatório de água doce localizado onde hoje ficam partes do Canadá e dos Estados Unidos. Com o rompimento, bilhões de litros de água foram despejados no Oceano Atlântico, interrompendo as correntes marítimas que transportavam o calor dos trópicos para o hemisfério norte. O resultado foi um resfriamento ainda mais intenso, que durou décadas e contribuiu para o desaparecimento de grandes mamíferos, como mamutes, tigres dentes de sabre e cavalos nativos das Américas. Jim Skinnett, um dos pesquisadores envolvidos no estudo, chegou a sugerir que, se os cavalos americanos não tivessem sido extintos, os povos indígenas da região provavelmente os teriam domesticado. Nesse cenário, os europeus que chegaram séculos depois teriam enfrentado uma resistência muito mais organizada, o que poderia ter mudado completamente o rumo da história. Segundo Kenneth, a configuração atual da civilização humana seria radicalmente diferente se esse evento não tivesse ocorrido. Outra teoria instigante é a chamada hipótese siluriana, que propõe a existência de uma civilização avançada anterior à humanidade, surgida há milhões de anos, durante o período siluriano. Essa ideia, popularizada em séries como Dr. Who, foi formalizada em um artigo científico de 2018 por dois pesquisadores, Adam Frank, astrofísico da Universidade de Rochester, e Gavin Schmidt, diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA. A pergunta central que ambos levantaram foi: como poderíamos detectar os vestígios de uma civilização industrial no registro geológico? Eles concluíram que pistas, como alterações nos níveis de carbono, mudanças climáticas ou até mesmo resíduos nucleares poderiam indicar a presença de uma sociedade tecnológica no passado. Durante o período Carbonífero, por exemplo, havia quantidade suficiente de combustíveis fósseis para sustentar uma civilização avançada. No entanto, encontrar artefatos concretos seria extremamente difícil, já que a erosão e a atividade tectônica tendem a apagar evidências físicas ao longo de milhões de anos. Por isso, os pesquisadores sugerem que a busca deveria se concentrar em indícios indiretos, como anomalias em sedimentos ou variações climáticas inexplicáveis. Outra possibilidade seria procurar vestígios em locais onde a erosão é menos intensa,
como a Lua ou Marte, onde objetos de civilizações antigas teriam maior chance de serem preservados. O período siluriano, marcado por grandes transformações no planeta, poderia ter abrigado uma civilização desse tipo, cujos rastros teriam sido apagados pelo tempo. Embora seja uma ideia especulativa, ela levanta questões interessantes sobre como a história da Terra poderia ter sido muito diferente do que imaginamos. As evidências arqueológicas e geológicas convencionais apontam para uma construção da esfinge durante o antigo Império Egípcio, por volta de 2500 AC sob o reinado do faraó Khefren. Necker e outros especialistas argumentam que os padrões de erosão observados na estrutura podem ser explicados por fatores naturais mais recentes, como a cal do vento. Tal umidade até mesmo de inundações esporádicas do Nilo, sem a necessidade de recorrer a civilizações perdidas. Além disso, a ausência de registros escritos ou arqueológicos que comprovem a existência de uma civilização avançada anterior aos egípcios, como a Atlântida, enfraquece a hipótese. Os defensores da teoria alternativa, no entanto, destacam que a erosão vertical nas paredes da esfinge, diferente dos padrões horizontais causados pelo vento, sugeriria uma exposição prolongada à chuva, algo incomum no clima árido do Egito nos últimos milênios. Essa discrepância, segundo eles, indicaria que a estrutura teria sido esculpida em um período em que o clima da região era mais úmido, possivelmente há dezenas de milhares de anos. O debate permanece em aberto, alimentado tanto por limitações técnicas, como a dificuldade de datar com precisão rochas esculpidas, quanto por interpretações divergentes das evidências. Enquanto alguns veem na esfinge um testemunho de uma era esquecida, outros a enxergam como mais uma prova da engenhosidade humana em uma das civilizações mais fascinantes da história. Independentemente da conclusão, o mistério em torno da estátua continua a inspirar novas pesquisas e teorias, reforçando o fascínio que o passado exerce sobre o presente. Considerar que a ausência de registros escritos não invalida necessariamente a prática, já que muitos eventos da antiguidade foram transmitidos oralmente ou documentados em materiais perecíveis, como papiros e pergaminhos, que não resistiram ao tempo. Além disso, historiadores como Tertuliano e Tácito mencionam perseguições aos cristãos, embora não detalhem métodos específicos de execução. O que se sabe é que, sob o governo de Nero, os seguidores de Cristo foram acusados de incitar o incêndio de Roma e submetidos a punições brutais, como crucificações e queimas públicas. A ideia de que eram lançados aos leões, no entanto, parece ter se popularizado mais como uma imagem simbólica da crueldade romana do que como um fato histórico comprovado. Outro ponto que reforça o ceticismo e a logística envolvida. Os jogos no Coliseu e em outros anfiteatros eram eventos grandiosos, financiados para entreter as massas, e os animais selvagens, como leões, tigres e ursos, eram recursos valiosos, muitas vezes importados de regiões distantes. Sacrificá-los em execuções públicas poderia ser visto como um desperdício, especialmente quando havia métodos mais econômicos, como a decapitação ou a morte por espadas. Ainda assim, não se pode descartar por completo a possibilidade de que alguns cristãos tenham sido usados como presas em espetáculos menores ou em arenas provinciais, onde as regras eram menos rígidas. Debate, portanto, não se resume apenas à existência ou não de provas documentais, mas também a interpretação do contexto histórico. Enquanto alguns estudiosos argumentam que a narrativa dos leões foi exagerada ou romantizada por escritores posteriores, outros defendem que, mesmo sem registros diretos, a violência sistemática contra os cristãos torna plausível a hipótese. Afinal, a Roma Imperial era um império que não hesitava em usar o terror como ferramenta de controle, e os jogos sangrentos faziam parte dessa estratégia. Seja como for, a discussão serve como lembrete de que a história muitas vezes é moldada tanto pelos fatos quanto pelas narrativas que os perpetuam. É importante considerar que, quando se trata de registros históricos detalhados, os romanos também deixavam a desejar. Não era incomum que documentos se perdessem, fossem destruídos ou simplesmente não fossem produzidos com a precisão que gostaríamos hoje. E justamente essa lacuna documental que abre espaço para teorias ousadas, como a do tempo fantasma. Essa hipótese extremamente controversa propõe algo que, à primeira vista, parece absurdo. Os primeiros séculos da Idade Média, mais precisamente o período entre os anos 614 e 911 DC, nunca teriam existido. Segundo seus defensores, esses quase 300 anos seriam uma invenção posterior, inserida no calendário para justificar eventos que, na realidade, nunca ocorreram. A teoria sugere que o Império Carolígio, por exemplo, teria sido uma criação do Imperador Otto III, no final do século X, como parte de um esforço para legitimar o Sacro Império Romano-Germânico. Os adeptos dessa ideia argumentam que há indícios de que muitas figuras e acontecimentos desse período são fictícios ou, no mínimo,
mal atribuídos. A ausência de evidências arqueológicas consistentes para certos eventos, bem como inconsistências em manuscritos e documentos da época, seriam provas de que algo não está certo. Para eles, a história como a conhecemos teria sido manipulada, seja por erro, seja por intenção deliberada. E claro que, para a maioria dos historiadores, a teoria do tempo fantasma não passa de especulação sem fundamento. Não há provas concretas que a sustentem e as lacunas documentais podem ser explicadas por fatores mais prosaicos, como guerras, incêndios ou simplesmente a falta de interesse em registrar certos aspectos da vida cotidiana. Ainda assim, é inegável que a ideia fascina, talvez por desafiar nossa noção de linearidade do tempo ou por questionar até que ponto podemos confiar nos registros que chegaram até nos pontos, seja como for. Teorias como essa nos lembram de um ponto fundamental: a história não é um relato imutável, mas uma construção sujeita a interpretações, revisões e, por vezes, até a reinvenções. E, embora algumas hipóteses pareçam mirabolantes demais para serem verdade, elas servem como um lembrete de que o passado está sempre aberto a novas leituras, desde que haja rigor e método para sustentá-las. Agora, se você gostou deste conteúdo e quer se aprofundar em outras teorias intrigantes sobre as civilizações antigas, não deixe de conferir nossos próximos vídeos. Compartilhe suas opiniões nos comentários, marque seus amigos e ajude a espalhar o conhecimento. E, claro, siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Os links estão na descrição abaixo. Porque, como diz o ditado, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. E, convenhamos, algumas repetições a gente pode muito bem evitar.